muitas crianças. Imagine contar uma história do folclore para cada uma dormir, hein? Falando em folclore, você lembra da lenda do Curupira? Então, existe algo parecido no mundo real. É a história do garoto que nasceu com as pernas viradas para trás. Quando o Uric nasceu em 2005, as pessoas suspeitavam que havia algo seriamente errado com as pernas do garoto. Sua mãe ficou com o coração partido, mas ela amava profundamente o menino. Ela podia escondê-lo quando ele era apenas um bebezinho, mas se tornou cada vez mais difícil quando ele começou a se mover e se arrastar. Conforme ele começava a crescer, a forma de suas pernas também se tornavam mais estranha. Mas ela logo percebeu que ele não seria mantido atrás de portas fechadas, pois ele tinha zelo pela vida e queria estar do lado de fora, aproveitando. Quando seu filho começa a andar, você geralmente toma esse marco como certo. Mas quando você tem um menino como Uric, você nem mesmo espera que ele se mova por conta própria. Que tipo de deformidade faria uma mãe largar toda a esperança de que seu filho um dia seria capaz de caminhar por conta própria? Uric nasceu com uma condição muscular terrível, chamada contratura de quadríceps. Isso significa que seus músculos não se desenvolveram no mesmo ritmo que seus ossos. Isso fez com que suas pernas se dobrassem drasticamente para trás. Podemos dizer que o menino parecia estar dobrado ao meio quando tentava se levantar. Só podemos imaginar todo o bullying que esse menino teve que suportar ao crescer. As deformidades também são frequentemente tratadas com muita desconfiança nas culturas africanas, sendo provável que as pessoas evitem falar com ele e sua mãe. Muitos podem considerar o menino como uma aberração da natureza e só fariam comentários maldosos quando vissem o menino em público. Ele não conseguia sequer se sentar direito. Mas Uric tinha um belo coração e uma visão muito positiva da vida. Se não fosse por isso, ele poderia ter caído em um buraco profundo de depressão. O evitar das pessoas e as fofocas ainda feriam seus sentimentos, mas ele não permitiria que eles quebrassem o seu espírito. Como todo jovem, ele tinha sonhos que viviam em seu coração. Com o tempo, ele fez algumas amizades com outros meninos da aldeia dele e ele sonhava ser tão alto quanto cada um deles. Essa jornada emocional não foi apenas difícil para Uric. Sua mãe, Georgette, também tinha desafios extremos para enfrentar. Quando ela percebeu que seu filho estava experimentando níveis crescentes de dor, ela começou a procurar qualquer médico que pudesse ajudar. Eles eram pobres, mas ela faria de tudo para ajudar o seu filho. O coração de uma mãe é um coração compassivo. Quando o filho sente dor, ela também sente. Uma mãe pouparia qualquer dor e dificuldade de seu filho. Se ela pudesse, ela mesma tomaria a dor para si. Apesar de todos os seus esforços, não havia nenhum cirurgião para tentar ajudar o seu filho. Ao invés de os médicos verem isso como uma oportunidade de ajudar o menino, ele foi tratado como um leproso. Georgette estava ficando cada vez mais desiludida, se sentindo triste e abandonada, sem esperança de que seu filho recebesse compaixão e ajuda. Mas ela sabia que deveria encontrar alguém disposto e capaz de ajudar. Em 2017, aos 12 anos de idade, Uric dava o seu melhor para levar uma vida produtiva. Nessa época, ele havia aprendido a andar com 2 bengalas que eram feitas de galhos. Ele estava orgulhoso de ajudar sua mãe a buscar lenha e água. Quando suas tarefas estavam feitas, ele ia brincar com seus amigos e mesmo com suas pernas voltadas para a direção errada, ele conseguia subir em árvores. Mas quando chegava em casa no final do dia, ele sentia dores nas mãos e nas articulações. Isso resultava da atenção adicional causada pela forma adaptada de ele andar. Uric não contou à sua mãe que a dor estava piorando à medida que ele crescia, pois ele sabia como era difícil para ela vê-lo com dor. Ele ainda mantinha a esperança de que um dia alguém o resgataria de uma vida de constante desconforto e dor.
Se não fosse pelo navio Mercy África e a determinação de Georgette, nessa altura, Uric já poderia estar em tal agonia que poderia ter que ficar acamado permanentemente. Mas a esperança chegou por meio desses médicos voluntários que proporcionam cirurgias que alteram e mudam a vida de pessoas pobres. Aquelas que não podem ter acesso ou pagar cirurgiões ou médicos capazes. No dia em que o Dr. Frank Hildon conheceu Uric, seu coração pulou. Ele era um médico voluntário dos Estados Unidos com muitos anos de experiência na realização de cirurgias complexas. Nunca em sua vida ele havia visto uma deformidade tão grave causada por contração de quadríceps. Até as enfermeiras experientes ficaram chocadas ao ver o menino e o quanto ele estava sofrendo. Eles ficaram quase envergonhados ao comparar sua maneira de andar com a de um grilo, pois pode ter soado insensível. Mas essa foi, na verdade, uma descrição bastante precisa. Todos os funcionários notaram a atitude positiva do garoto em relação à vida, e isso os deixou ainda mais ansiosos para mudar suas circunstâncias. Como você pode imaginar, não seria uma operação rápida e única que faria Uric conquistar uma forma de normalidade. A correção da proporção óssea e muscular exigiria uma série de procedimentos médicos integrados, juntamente com várias terapias para trabalhar os músculos. Uric teve que passar muito tempo no navio para receber todo o tratamento e cirurgia que precisava. Embora esse tenha sido um momento difícil e desafiador em sua vida, não se comparava com a dor que ele experimentava todos os dias apenas para sobreviver. Todo o sofrimento da dor da cirurgia e da recuperação valeria a pena se ele pudesse encontrar algum alívio para a dor. E para que suas pernas estivessem em um ângulo melhor, isso era o máximo que sua mãe podia esperar. Quando Uric acordou após a cirurgia final, ele sentiu dores fortes, mas nada que pudesse abalar o seu espírito. Quando ele abriu os olhos, ele viu duas pernas retas deitadas na cama, cobertas de gesso. Por um momento, ele não podia sequer imaginar que estas eram suas próprias pernas. Aquele foi um momento estranho, mas muito emocionante. Depois de alguns dias de recuperação, o pessoal ajudou Uric a levantar-se da cama. Pela primeira vez em sua vida, ele estava corretamente de pé. Ele estava tão feliz que gostaria de sair pulando e abraçando sua mãe. Ele sabia que seu milagre finalmente havia acontecido. O dia em que deixou o navio Mercy África foi um dia cheio de emoções mistas, porque sua mãe estava muito grata que essa organização beneficente pagou e realizou a cirurgia que mudou suas vidas para sempre. Quanto ao Dr. Hildon, ele reafirmou sua decisão de continuar fazendo cirurgias beneficentes para os menos afortunados. O impacto que sua ajuda faz em uma vida individual faz valer todo o sacrifício de viajar e também de passar longos períodos de tempo longe de casa. O presente de despedida que Uric deu ao Dr. Hildon era típico do excelente senso de humor e espírito positivo do menino. Ele deu o par de muletas que ele usava para suportar seu peso enquanto se movia. Daquilo, ele nunca mais iria precisar. Depois que Uric voltou para sua casa, sua vida mudou completamente. Agora ele podia andar em linha reta. As pessoas que não o conheciam antes nem notariam a diferença entre ele e seus amigos. Ele agora parecia um garoto normal de 12 anos, exceto quando você olhava de perto e via grandes cicatrizes da operação em suas pernas. Ele pode nunca ficar tão alto quanto seus amigos, mas pelo menos ele está de pé. Agora é um subidor de árvores ainda melhor. Seu espírito positivo é visível na maneira como ele trata os outros e ajuda sua comunidade. Ele recolhe a lenha e vai buscar água para sua mãe sem nenhuma reclamação. Ele agora frequenta a escola avidamente, pois é a primeira vez que ele pode se concentrar em sua educação. Agora ele sonha em fazer a diferença no mundo, especialmente na África. Uma das pessoas que Uric mais admira é sua mãe. Ela nunca desistiu de procurar ajuda para ele e nunca teve vergonha de seu filho, que cresceu recebendo todo o amor necessário para se tornar um menino corajoso e com zelo pela vida.
e ele honra a sua mãe trabalhando duro. Muitos tratam as pessoas com deficiência física como se também fossem mentalmente incapacitadas, mas ele provou à sua comunidade que era um menino normal e inteligente. Embora a cirurgia tenha corrigido suas pernas e lhe permitido parecer mais normal, ele era apenas o mesmo garoto que eles conheciam durante toda a sua vida. Com 17 anos de idade, ele serve de inspiração para os outros.